Paz, Senhor Jesus, a paz, Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e amigos. Estamos aqui neste momento para trazer algo da parte de Deus. Estaremos lendo 1 Coríntios, capítulo 3, e verso 16 a seguir, onde Paulo ele trata sobre o espírito mundano e as facções, as disenções nas igrejas. As igrejas que eu falo é o corpo de Cristo, irmãos. Porque muitos têm dito que tem as suas igrejas, né? As suas igrejas, a sua igreja. Não, quando Paulo ele fala aqui no plural as igrejas, ele quer dizer os irmãos espalhados em todas as cidades ali de Éfeso, de Roma, ali em Coríntios, como estamos lendo aqui agora. Então Paulo ele fala assim, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém se dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Há uma diferenciação, irmãos, dessas casas construídas pelos homens com o nosso corpo. Paulo ele distingue, bem nas suas cartas entre os irmãos, entre a igreja, o que era o templo e o que é o templo hoje. Ele traz ali as figuras, né? Ele traz ali as coisas que haviam no passado, o que era o templo, do que significava o templo para Israel, né? O que era a presença de Deus ali naquele templo físico. Ali sim era o templo que Deus mandou, falou para que Salomão construísse. Deus não pediu um templo para ele, uma casa para ele, porque ele não habita. Está lá em Atos 17, 24. Ele não habita em casas, em templos feitos por mãos humanas, irmãos. Não adianta nós queremos falar, vamos fazer uma casa para Deus. Davi tinha esse sentimento de construir uma casa para Deus. Porque Davi morava, vamos dizer, hoje, numa mansão, numa casa, hoje uma casa mais cara aí que tem no Brasil ou no mundo. Então Davi sentiu aquilo de fazer também uma casa para Deus. Falou, olha, nós temos casa, creio que ele pensou. Nós temos aí as nossas mansões e Deus não tem casa? Mas o profeta Isaías ele fala que o céu, era o espaço seu e a terra era o estado dos seus pés. Que casa que edificar, alguém edificar para Deus? O céu, irmãos, engloba tudo, o universo, tudo aquilo que os irmãos pensam, tudo buraco negro e todas as coisas que os cientistas vê por aí. É tudo, o céu é um palmo acima de nossas cabeças. É todos os espaços físicos que nós conhecemos, ou as coisas espirituais que nós conhecemos também. Porque o céu, diz Isaías, que é o trono de Deus, e a terra está dos seus pés. Quer dizer, onde Deus tem todo o poder, tem toda a sua majestade, vista em todos os cantos.
Então Deus nunca precisaria de uma casa para habitar. Casa feita por nós. Então aquela casa que tinha todas aquelas figuras, né, que era o templo de Israel, que tinha todas aquelas simbologias, hoje Paulo traz para nós, para o nosso tempo hoje. Então os irmãos têm que entender isto. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. A igreja é a noiva, é a esposa. E ele é o marido, ele é o esposo, ele é o noivo. Então nós somos o templo, a casa de Deus. E ele habita em nós, ele está em nós. Não adianta nós queremos buscar Deus lá em Israel, lá em Samaria, lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, né, lá em Roma. Deus está em todos os lugares, mas ele habita naqueles que se santificam, que são chamados pelo seu nome, que obedecem a sua palavra. Paulo ele é bem específico quando ele fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos a casa de Deus. Então as pessoas trocam o templo falso, né, o templo verdadeiro pelo templo falso. Então nós temos que ter em nossas consciências que nós estamos errando contra o Senhor. Não adianta falar que não. Mas é um espaço físico para a igreja se reunir. Aí está certo. Mas os irmãos chamaram aquilo de igreja, aquilo de templo, aquilo de casa do Senhor, de casa de oração. Está errado, irmãos. Essas são as piores casas que Deus pisaria, se fosse para ele morar, porque já se transformou numa casa como aquela casa, aquele templo lá em Israel. Casa de ladrões, de salteadores, de pilantras. De pilantras. Né? Hoje essas casas são chamadas de templo. Que templo é esse? Né? Os homens praticam todas as coisas ruins que há, e quando é a noite está ali falando: aqui é a casa de Deus, vem a casa de Deus, vamos à casa de Deus, vamos ao templo do Senhor, sendo que ele ou ela mesma é a casa de Deus. Então nós temos que ter consciência, irmãos, do que o Senhor requer da sua igreja, requer de nós. Quando nós falamos isso, aborrecemos talvez algumas pessoas, ou muitas, né? Porque nós falamos a verdade. Hoje nós não precisamos mais de ir a um templo. Mas tem pessoas que parece que têm abstinência de ter uma casa chamada de templo, de ter ali um sacerdote assentado. As pessoas têm essa abstinência. É que nem uma pessoa alcoólatra. Se ele não toma uma pinga, uma cachaça, um aguardente, ele passa mal, ela passa mal, porque é uma pessoa que está viciada em álcool. É alcoólatra. Então vocês que estão me vendo estão nesse momento desse jeito. Vocês estão com abstinência de coisas antigas, coisas que já foram passadas. E outra, irmãos, Pedro falou para nós, na sua carta, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Pedro fala que nós somos peregrinos. Agora, os irmãos, olha lá para trás. Vê se Moisés e o povo de Israel tiveram parada fixa. Olha, é aqui que nós vamos parar, é aqui que Deus nos deu. Não. O tabernáculo feito por Moisés, ele não ficou parado em um lugar só. O tabernáculo feito por Moisés, ele andava, né? Então o povo era peregrino, o povo ali passava em cada país, né? Em cada lugar, como forasteiros. Eles não tinham parada certa. Abraão, quando saiu de Ur,
quando Deus o chamou, ele não tinha lugar certo. Deus não mostrou um lugar certo para ele físico. Amém? Nossa amada irmã Miller acaba de entrar. Amém, Miller? Pastor Jesus, para todos os irmãos aí do Vista Bela, para todos os irmãos aí em Londrina, e todos os irmãos no mundo inteiro onde é invocado o nome do Senhor. E Abraão saiu, irmãos. Abraão saiu a peregrinar pelo mundo, fazendo a vontade do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus. Ia para lá, ia para cá, enfrentava às vezes ameaças inimigas e até entregou o seu filho ao Senhor. Você veja cada situação que Abraão ia passando, mas ele não parou. É mesmo assim Israel. Eu estou aqui explicando para nós chegarmos ali aos irmãos entender. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Que nós somos o templo de Deus. Não é uma instituição, uma agremiação religiosa, não. Então veja que Abraão não parou. Abraão continuou as suas andanças, né? Ló, quando estava ali, parado ali em algum lugar ali, para dar água aos seus bois, né, aos seus animais, às famílias. Então Ló olhou a cidade de Sodoma, e juntamente Gomorra e outras 3 ou 4 mais cidades que estavam ali, olhou as campinas verdejantes. Olha que lugar bom. Esse é o típico do crente que anda por vista. Ele quer um lugar para ele se assentar e ficar ali. Irmãos, nós não fomos chamados para ficar sentados, né, com a bunda no lugar e uma instituição. Se nós fizermos isto, nós estaremos fazendo que nem Israel, que foi destruído no deserto. Veja que eles estavam andando conforme a palavra de Deus. Veja que Abraão estava andando conforme a palavra de Deus. Mas veja que depois que o povo de Israel começou a parar, a pensar e sabe, aquele cansaço espiritual se abateu sobre eles, começaram a murmurar. Irmãos, a nossa luta é constante. Porque Jesus habita em nós. Nós temos que compreender a sua vontade. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração. Temos que sempre estar ouvindo a sua voz, dentro da sua palavra. Mas Abraão conquistou, foi chamado amigo de Deus, porque levou ao cabo as suas andanças. E foi chamado o homem da fé, o pai da fé. Mas veja, todas aquelas pessoas que saíram do Egito, apenas os de 16, 18 anos para baixo, viveram, mas o resto morreram todos. Somente 2 pessoas ficaram vivas, Josué e Caleb, porque deram ouvido ao Espírito de Deus. E hoje nós somos tratados como inimigo do povo de Deus, que se diz povo de Deus, porque falamos a verdade. Exortamos na verdade. Amamos os irmãos na verdade. Porque se nós não amássemos os irmãos, nós falaríamos o mesmo que vocês estão falando. Templo de Deus, hierarquia, dízimo, sacrifícios de homens, as mesmas coisas. Se nós quiséssemos as glórias aqui da terra dos homens, eu teria, irmãos. Eu teria parado em uma instituição religiosa que eu estava e ganharia todas essas glórias, este poder desses homens. Mas Deus me chamou e eu ouvi a voz do Senhor. Estou marchando. Nós não estamos parados. Não parados fisicamente, mas na fé, no espírito. Porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Deixando toda essa babel, essa confusão de lado. Desapego humano, o desapego material. Irmão César, mas a igreja precisa de coisas materiais, né? Não é a igreja que precisa de coisas materiais.
a igreja espiritual. A igreja espiritual não precisa de coisas materiais. Mas as instituições, as denominações religiosas precisam. Porque a igreja, que é os irmãos, somos nós, né? São as pessoas, elas têm auxílio da palavra de Deus. O que Paulo fala? Quando alguém tiver necessidade, recorra aos santos. Ora, se o irmão liga para mim, fala, irmão César, eu estou precisando de uma ajuda do irmão. Nós vamos socorrer, se nós pudermos dar a nós condições, nós vamos socorrer o irmão. Porque lá em Atos diz que todos repartiam as coisas e ninguém tinha falta de nada. Até os irmãos mais pobres repartiam o que tinham. Hoje vê-se essas denominações repartem o que tem aos irmãos. Estão ficando mais ricas, mais luxuosas, mais poderosas, mas também estão ficando envenenadas, estão ficando surdas, estão ficando cegas as pessoas que estão dentro desses covis. Porque na verdade passou um momento, irmãos. Está passando um momento dos irmãos se agarrarem à palavra de Deus. A graça está passando. E você, como que você está? Então, na verdade, o peregrino, ele não tem parada, ele não tem morada, ele não tem casa. O andarilho, ele anda para todos os lugares. Então tem pessoas, às vezes, que saem daqui de Londrina, vai até São Paulo, de a pé, andando, caminhando, e chega. Depois de São Paulo, ele vai para o Nordeste, pegando carona. É um peregrino, é um andarilho. E é isso que o Senhor quer para nós espiritualmente, para a igreja. Nós temos que abrir nossas mentes, compreender, entender o que o irmão está falando. Nós não estávamos no mundo, irmãos. Deus nos chamou a gente para a graça, para conhecê-lo. Ah, irmão, eu era católico. E depois eu vi que ali tinha ídolos, né? Ali havia coisas que não estava perfeitamente em concórdia com a palavra de Deus. Eu peguei e saí. Não é que você saiu da igreja católica romana, a igreja somos nós. Você saiu de uma instituição religiosa que não estava em concórdia com a palavra de Deus, para buscar mais o Senhor, para conhecer mais a Deus. Não é que você não ama mais os irmãos da igreja católica. Nós amamos nossos irmãos que são católicos, que são umbandistas, né? Que são espíritas, que são muçulmanos, que fazem parte do Islã. Nós amamos os judeus. Mas nós estamos andando. Nós amamos os irmãos da restauração, os irmãos assembleianos, essas instituições religiosas. Nós amamos todos. Mas nós não podemos concordar com os atos desse todos os irmãos, dessas instituições. Nós não estamos brigando com ninguém. Nós estamos apenas, quando nós postamos alguma coisa no Face ou nas redes sociais, nós estamos exortando os irmãos, dentro da palavra. Confere. O dízimo é bíblico? Para a graça? Não, porque o dízimo fez parte da lei de Moisés. Era um dos itens das leis de Moisés, que Deus deu a Moisés. E hoje os irmãos falam que não tem problema, irmão, tem problema. Veja aquela peça que Acã pegou da cidade de Jericó, fez mal a Israel. Deus estava matando o povo, porque houve uma desobediência. Uma coisinha sim, irmão, uma coisinha qualquer, irmão. Irmãos, dízimo é uma maldição para a igreja. Os irmãos não estão caminhando.
Os irmãos pararam no tempo. Quando a gente fala que não tem que ter pastor presidente, os irmãos falam que tem que ter, porque tem que ter uma organização. É um erro, irmãos. Porque a gente tira da palavra de Deus, a gente faz a nossa vontade. E não a vontade do Senhor. Ah não, irmão, mas isso aí é só... Então é nisso que o povo vai se afundando, é nisso que o povo vai morrendo. E Deus deixa. Como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O povo vai no caminho errado. E Deus vai deixando. Para que sejam condenados pelos erros que estão cometendo. Porque não preferiram a verdade para ser salvos. Nós temos que se firmar na verdade. O que é, o que não é, não é. Não adianta nós fazer biquinho por irmão, fazer biquinho, né, por outro que está falando a verdade. Pode fazer o bico que os irmãos quiserem. Para mim, para outro, para o irmão Miller, para o irmão Valdinez, para o irmão James, para o irmão Oswaldo. Qualquer irmão. Se falar para mim, os irmãos estão falando isso, tá certo, tem que concordar. É como o nosso irmão Miller trouxe ali, Deus deu uma palavra para ele na sexta-feira, que nós temos que ter o mesmo pensamento. Temos que ter a mesma... um pensamento só dentro da palavra, como o nosso irmão Miller trouxe na sexta-feira. O mesmo sentimento. Se falta alguma coisa, irmão César, eu estou entendendo o que o irmão está falando, irmão Miller, os irmãos estão falando. Mas eu estou em dúvida. Amém, nós vamos orar pelo irmão. Mas quando a pessoa, ela compreende, como aqueles judeus compreenderam, que Jesus era o Messias, mas preferiram a glória dos homens, aí não tem desculpa, aí você não é cego mais. Nós não estamos brigando com os irmãos. Vamos compreender que o dízimo não é bíblico? Não é para a graça? Entendi. O que o irmão está fazendo no erro, então? Vai ser condenado, vai ser condenada. Paulo falou que pela lei ninguém vai ser salvo. Ou você cumpre as 316, as 613 itens da lei para ser salvo. Se tropeçar num, acabou, não tem mais salvação. Ou você larga dessas leis, irmão, desses itens da lei de Moisés. Uma hierarquia. O que é isso, irmão César? Uma superioridade de um irmão para o outro. Como se constitui isso? Através do CNPJ. O irmão vai lá, não, irmão, isso aí é só para dar um equilíbrio aí, para dar uma arrumada na casa. O irmão se torna maioral, se vê hoje, dentro das instituições. Se há algum erro, o irmão vai chegar num pastor local, entre aspas, e fala, irmão, fulano, isso que eu estou vendo na igreja aqui, em Londrina, está errado. Isso não é bíblico. O que o irmão ou o pastor local vai falar? Fala lá com o pastor da sede, que é o pastor presidente. Ele deu essa ordem, está dado. É pecado, irmãos. Se fez superior acima do outro, e Paulo rebate isso. Ele fala para nós sentirmos o nosso irmão superior a nós mesmos. Honrar os nossos irmãos. Honrar uns aos outros. Paulo não está falando para você honrar o outro irmão maior do que o outro. Não, irmãos. É um conjunto. Paulo fala do corpo de Cristo. Todo o nosso corpo é honrado. Até mesmo aqueles que a gente acha indecente, a gente tem que dar mais honras ainda, irmãos. Porque nós necessitamos deles. Os irmãos estão entendendo? Ah, mas os meus órgãos sexuais, eles trazem vergonha. Tá, mas você precisa dele. Ou deles. Então é um conjunto, irmãos. O nosso corpo, ele é cheio de membros. Nós temos um corpo só. Nós não temos muitos corpos. Mas os membros são vários. São a mão, o pé, o olho, o ouvido, né? O nariz, os pés, as mãos. Nós temos que dar honra a todos, porque todos estão trabalhando conjuntamente.
E Paulo tira disso. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons, né? Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 1, acerca das isenções ali dos irmãos de Corintos, né? Então, na verdade, chegou o momento de nós escolhermos se nós estamos com Jesus ou nós estamos sem Jesus. Nós estamos no engano. Irmão César, mais eu cumpro a palavra de Deus. Eu sou batizado no nome de Jesus Cristo. Tenho véu, eu tenho lava-pés, eu me visto bem, né, com pudor, quer dizer, com vergonha, como é um servo, uma serva de Deus. Eu tenho a ceia. Eu creio que Jesus é Deus, é o único Deus. Mas não é só isso, irmãos. A Bíblia é um contexto. A palavra de Deus é um contexto. Porque Jesus, lá em João 14, no Evangelho, ele fala assim: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Os meus mandamentos, plural. Não é o meu mandamento. Jesus fala os meus mandamentos. Veja que na lei de Moisés, havia 603 itens da lei. Guarda de sábado, não comer carne de porco, não andar mais de 1000 metros, sabe? Então tinha tudo aquelas coiseiras dentro da lei de Moisés e tinha que cumprir. E ninguém cumpriu, irmãos. Agora, Jesus falou assim que nós temos que cumprir 2 leis. Amar o Senhor acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e nosso próximo como a si mesmo. Como que eu posso estar amando o irmão falando a mentira para ele? Ó, irmão, dá o dízimo aí, porque o dízimo tem que ajudar a igreja. Eu estou falando mentira, eu não estou amando meu irmão. Eu estou levando ele para o castigo eterno. Não é que nem a irmãzinha falou aí no debate aí, que nós lançamos o vídeo, que nós somos mão de vaca. Não é isso, a ajuda é mútua. Já lá nós vimos na igreja primitiva que os irmãos ajudavam uns aos outros. Quer ofertar? Fala, irmão César. Os irmãos viajam, os irmãos têm irmãos doentes aí, precisando de remédio. Eu vou dar uma oferta. Amém. Nós vamos receber. E nós vamos dar conta à igreja. Fala, irmãos, essa oferta aqui nós vamos fazer uma compra por irmão ali, né? Nós vamos ajudar o aluguel da irmã ali que está atrasado. Então é isso, irmãos, essa oferta é para isso. Não é para um presidente, um dirigente de igreja ficar rico. Como os irmãos têm visto aí, Valdomiro está vendendo até as calças dele, até as cuecas dele para pagar aí os bancos que deve aí. Está entregando aí salões. A polícia está invadindo aí, despejando, até cobrando, a polícia, a justiça está cobrando o dízimo dos fiéis para pagar o que o Valdomiro deve da instituição universal, da Igreja Universal. Olha, as denominações ficaram devendo quase 3 bilhões ao governo, irmãos. Então isso não é igreja, isso é empresa. A igreja primitiva não devia nada para Roma, porque não tinha um conluio com o César. Não tinha um conluio com o Nero. São ímpios, irmãos. O que a igreja tem a ver com ímpios? Nós estamos no mundo como se nós estivéssemos no mundo, como diz o apóstolo Paulo. Por que nós vamos ter conluio, a conjunção com o Estado? Nós não precisamos do Estado, irmãos. Agora, a nossa pessoa física, sim, nós temos os nossos documentos. É isso que os irmãos não entendem. Mas a igreja não precisa do Estado. A igreja é invisível, é espiritual. A igreja tem um cabeça. A igreja tem um líder que já nos guia em todo o que nós devemos fazer, que é Jesus Cristo, nosso Deus. Então tá aí essa bagunça que tá aí. Os irmãos se perdendo todo,
né? Pensa que só louvar, cantar que nem passarinho, canarinho, tá salvo. Irmão, canarinho não salva ninguém. Se cantor não salva ninguém. Dar dinheiro não salva ninguém. Você tem que obedecer o que está na palavra de Deus. Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele fala que se nem um anjo, se até um anjo vir vos pregar um outro evangelho, que eles, os apóstolos, não tenham pregado, que seja amaldiçoado, anátema. E hoje está aí essas heresias, esses anátemas dentro da igreja. Dentro da igreja eu falo, dentro do corpo de Cristo. Amaldiçoando os irmãos. E os irmãos, aquela abstinência de templo, aquela abstinência de cobertura espiritual de um pastor. E os bobos todos estão caindo. Eles estão enganando vocês. E por trás desses líderes está o anticristo. A sombra do anticristo, do espírito maligno. Então pode xingar a gente, pode falar mal. Mas nós amamos, irmãos. Nós queremos também que os irmãos sejam salvos. Estejam com a mente aberta também. Como nós estamos. Perfeitamente vendo a palavra de Deus. O dízimo não é para a igreja. Quando o dízimo foi instituído por Moisés, a igreja não existia. Pedi para o irmão a prova, ela falou Malaquias 3. Mas ali não está falando com a igreja. Deus ali está falando com Israel. Vamos lá, em Malaquias. Capítulo 1, versículo 1. Nós não podemos ser inocentes. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Deus está falando acerca do dízimo com Israel, não é com a igreja. Olha aqui. Não sei se vai dar para os irmãos verem. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Olha lá. Bem aqui, olha, os irmãos viram, ó. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Está aqui, olha. Ele não fala com a igreja, irmãos. Jesus está falando com Israel aqui. Amém? Então o dízimo não é para a igreja. A igreja não existia. Isso aqui já faz mais de 2, 3 mil anos atrás. A igreja nasceu depois da morte de Cristo. Lógico que ela nasceu lá na fundação do mundo, na mente de Deus, de Jesus. Mas a igreja mesmo, física, ela nasceu depois da morte de Cristo, depois da cruz. Agora somos nós hoje a igreja. A igreja não tem lei de Moisés. Tem gente guardando sábado, gente deixando barba, né? Eu não estou falando que você não pode deixar barba, mas querendo cumprir a lei de Moisés. Não comendo carne de porco. Então, irmãos, Deus deixou para nós a sua palavra. O que vai valer no juízo final é a sua palavra. Não adianta vir que foi bonzinho, pregou no nome de Jesus, batizou no nome de Jesus, curou no nome de Jesus, fez maravilha no nome de Jesus, e fez isso no nome de Jesus, usou o véu no nome de Jesus. Mas aí vai chegar aquele momento: apartai-vos de mim que não vos conheço. Desobedecer a palavra do Senhor. E secar, irmãos. Tem igreja aí, tá pior do que a igreja católica. Por quê? Fizeram uma réplica da Arca da Aliança com dois anjinhos com as asas assim, e estão botando dentro dos templos deles. Já não é uma idolatria? Tá pior do que os irmãos católicos, os nossos amados colegas irmãos católicos.
A gente fala tanto da Igreja Católica, tem ídolo, tem isso, tem aquilo, sacrifício humano, tem, né, venda de indulgências, venda de missa, lugarzinho no céu, mas os evangélicos estão pior. Olha o Valdomiro lá vendendo lencinho. Ele limpa o lencinho dele, como se fosse um deus, e vende. Olha o Edir Macedo vendendo água de Israel. Vai saber lá se o cara pegou uma água lá do rio, né, lá de Ipanema, lá, qualquer rio aí, fala que é água de Israel. Sei. Mas está vendendo. Está pior do que a Igreja Católica. Então a gente não vem querer falar da Igreja Católica. A hierarquia. Ah, mas a Igreja Católica tem o Papa. Vocês mesmos são pastores, são papas. Vocês estão pior do que o Papa Francisco. Porque vocês criaram uma hierarquia. Ah, o bispo é maior do que o pastor. Ah, o apóstolo é maior do que o bispo. Criaram uma hierarquia, irmãos. Isso não tem mais dúvida, né? Isso não... está decidido, irmãos. Não temos mais dúvida que a igreja evangélica hoje no mundo, principalmente no Brasil, está podrificada. Está contaminada. E é por isso que João, em Apocalipse 18, ele fala: sai fora, povo meu, para que as pragas não te alcancem. Então a igreja evangélica hoje no Brasil está podre. Está envenenada. O espírito do erro está aí, diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Estão introduzindo doutrinas demoníacas dentro do corpo de Cristo. Mas isso é culpa de quem? Dos irmãos que sustentam o sistema. Ah, porque o teu irmão tem o pai lá que é pastor, tem o tio lá que é pastor, outro lá é bispo, outro lá é apóstolo. É isso. Quebra essas coisas, irmãos. Quebra esse laço. Volta para Jesus. Deixa teu pai lá, tua mãe, teu irmão lá. Vem para Jesus, vem para a palavra. Quem sabe você lutando com a verdade, eles venham também e sejam salvos. É uma coisa tão fácil. Só obedecer. Ah, irmão César é falador, irmão César é tagarela, irmão César é isso, é aquilo, está falando mal da igreja. Você está falando a verdade, não tem como falar mal. Julgar segundo a justiça. O que está escrito. Então vamos parar com isso, que o templo é a casa de Deus e isso e aquilo é mentira. O que nós lemos hoje aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus. E Jesus habita em nós. Ele está em nós. Amém? Então um abraço a todos e peço oração aos irmãos, né? E vou orar também aos irmãos que o Senhor possa abrir cada vez mais as nossas mentes, para nós crescermos dentro da palavra, para nós termos revelação dentro da palavra. Não alguém que fala, Deus me diz. Diz nada. Está com heresia dentro do sistema. Como é que Deus vai falar? Traga aí 100 reais, traga aí 1.000 reais. É mentira. Deus não está falando por profeta mais não. Os profetas mentirosos. Por que não levanta o profeta dentro dessas instituições e fala? Erga o dedo e fala assim, olha, assim diz o Senhor, não há dízimo. Porque não há dízimo na igreja. Por que não levanta o profeta e fala assim, olha, não há mais uma hierarquia? Ó, o templo somos nós, diz o Senhor. Porque está dizendo que
Nós somos o templo de Deus, diz o Senhor. É uns profetas baba-ovos de líderes religiosos que são mais grandes. A profecia, irmãos, está aqui, olha. Toda a profecia está aqui. É só você cumprir. Você não precisa ficar bajulando homens como profetas. Olha, o grande profeta está aí. O profeta está aqui, a profecia está aqui, olha. Amém? Um abraço aos irmãos. E sempre peço a oração dos santos e daqueles que hão de crer na palavra de Deus, que hão de vir para o lado de Jesus, que hão de ser um vaso usado na mão de Deus, que hão de ser instrumentos na mão do Senhor Jesus, que hão de ser aí pedras para edificar, né, o prédio aí, como diz o apóstolo Pedro lá, as pedrinhas, e a pedra principal é Cristo. E que o fogo não possa queimar a tua obra. Porque cuidado. Se você estiver levantando uma obra falsa, vai se queimar. Amém? Um abraço a todos. Um abraço.